Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, faremos juntos nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 16 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Às 2h45, no jogo da volta das oitavas de final, nós temos Freiburg e Juventus na Europa League. O primeiro jogo foi 1-0 para a Juventus e ficou barato para o Freiburg. Foi bem decepcionante o desempenho do Freiburg fora de casa, uma equipe que eu crio muita expectativa por acompanhar na Alemanha, mas foi uma equipe muito fraca, muito permissiva à Juventus, e a Juventus só não fez mais gols aqui, talvez por própria incompetência. O Freiburg, se eu não me engano, chutou apenas uma vez no gol e nem lembro se foi no alvo, tá? Não tenho certeza dessa informação. Então foi um jogo muito fraco. Eu não acredito que o Freiburg vá conseguir repetir um jogo tão fraco como foi em Turim. A Juventus, fora de casa, nos playoffs da Europa League, venceu o Nantes. A última vez que visitou, já tinha empatado 1-1 em casa, então foi ali precisando da vitória e conseguiu ser bem superior ao Nantes, para ser bem sincero. O Freiburg, como foi líder de grupo, não precisou passar pelo playoff, teve uma excelente campanha na fase de grupos, eu já falei para vocês sobre isso. O Freiburg não sofreu nenhuma derrota, sofreu apenas 3 gols, 4 vitórias em 6 jogos, mas no primeiro jogo, como eu falei, foi bem decepcionante. Utilizando o PDF de apoio, Freiburg na Alemanha, Juventus na Itália. A Juventus não tem um desempenho tão bom fora de casa esse ano. Venceu metade dos jogos, saiu na frente em 60% dos jogos, falhou em 33% em marcar e em quase 60% dos jogos não sofre gol. Ou seja, uma equipe muito sólida defensivamente. O Freiburg saiu na frente em 75% dos jogos dentro de casa, um time que toma iniciativa, falha pouco em marcar, mas acaba sofrendo gol com alguma frequência, mas são poucos gols, é o mesmo número de gols sofridos pela Juve. Aqui nós temos o Freiburg ofensivamente se destacando um pouco mais, mas lembrando, são níveis de enfrentamentos diferentes. No primeiro tempo eu tenho o Freiburg com melhores números, mais forte ofensivamente e mais forte também defensivamente, mesmo número de derrotas, porém o Freiburg vence um pouco mais. A Juventus perde a mesma quantidade e vence menos, marca menos gols, mas também toma poucos gols. No segundo tempo eu tenho uma melhora da Juve e uma manutenção do Freiburg, porém o Freiburg passa a tomar um pouco mais de gols e perder um pouco mais. A Juventus mantém praticamente os mesmos números de gols marcados e sofridos, porém passa a vencer um pouco mais e também passa a perder um pouco mais. Assim como no primeiro jogo, eu consigo ver, numericamente falando, uma paridade muito grande. Porém, a gente tem na Juventus um elenco muito mais caro, um elenco muito mais agressivo, na minha opinião, por mais que a gente tenha na Juventus hoje algumas lesões. A gente tem o Milik que está lesionado, a gente tem o Chiesa que nem sempre está disponível para jogar e parece que está lesionado de novo. Parece que o Di Maria lesionou novamente, eu não sei se ele é dúvida ou se ele já está confirmado fora desse jogo, e aí a parte do Vlahovic ofensivamente fica muito mais sobrecarregada, porque você já tem o Milik ausente, que era um substituto do Vlahovic, que veio para cobrir a ausência do Vlahovic. Você já tem o Chiesa lesionado, que é um cara que joga pelo lado, que distribuiria essas bolas junto com o Di Maria para o Vlahovic, já que o Vlahovic voltou. Então você tem o Chiesa possivelmente lesionado. E agora você tem uma possível lesão do Di Maria. Não sei se está confirmado, mas se o Di Maria não jogar, fica bem complicado para oferecer essas bolas para o Vlahovic. Aí você tem, por exemplo, o Moise Kean, que emocionalmente não tem sido um jogador tão interessante assim. A última vez que entrou contra a Roma não chegou a ficar, acho que nem chegou a tocar na bola, né? Já deu um bico no jogador da Roma e foi expulso. Então não sei se a gente pode contar, mas lembrando a necessidade toda aqui de vitória do Freiburg, já que a Juventus venceu o primeiro jogo por 1-0. Se você é trader, eu viria para cá para trabalhar correção de preço, porque a gente pode ter sim uma Juventus mais recuada dentro de campo, jogando em velocidade, tá? Um pouco mais compactada, lembrando que como a Juventus dificilmente vai à Champions League via Série A italiana, por conta dos pontos que ela perdeu, é bem provável que a gente tenha uma Juventus se dedicando ao máximo aqui na Europa League para chegar talvez numa final, conquistar a Europa League. É um time que é capaz disso, para conseguir uma vaga direta para a Liga dos Campeões. Então a Juventus pode sim jogar de uma maneira um pouco mais defensiva, principalmente se só tiver o Vlahovic lá na frente isolado. E com isso a gente pode ter correção de preço. Porém, se a Juventus entrar para surpreender, tentando empurrar o Freiburg para trás, como fez no jogo de ida, a gente pode ter também uma correção do Freiburg. Por isso eu sempre gosto de falar para vocês não carregarem viés nesse jogo. A camisa mais pesada é a da Juve. Quando a gente fez essa análise junto lá no Instagram, quando saiu esse confronto, eu lembro que eu comentei que o Freiburg poderia complicar a vida da Juventus, e pela Juventus não ter matado esse jogo na Itália,
pela Juventus ter amassado o Freiburg, mas só feito um gol, esse confronto continua aberto. E eu não duvido que o Freiburg continue podendo aqui complicar a vida da Juve. Por isso é um jogo para mim, para correção de preço, sem levar viés, sem levar em consideração só peso de camisa. Se você é Panther, aqui é muito complicado te indicar uma vitória de alguém seco. E também não acho que talvez por essa ausência do Di Maria, possível, não é certeza, mas essa possível ausência do Di Maria, que essa odd da Juventus tenha tanto valor assim. Tem muita gente que vai olhar para essa odd da Juve, comparar com o primeiro confronto, onde a Juventus amassou o Freiburg numericamente, e vai imaginar que o segundo confronto vai ser assim. Dificilmente vai ser assim. Na Alemanha, na casa do Freiburg, eles vão fazer muito barulho, vão pressionar bastante a Juventus, principalmente pelo alto. A Juventus tem uma excelente defesa aérea, mas vai sofrer sim com as bolas paradas do Freiburg, que já foi em algumas temporadas atrás a melhor da Europa. Tem batedor de fora da área, direto, o Grifo. Tem batedor de pênalti, também o Grifo bate muito bem. Tem batedor de escanteio, tem bons cabeceadores, finaliza muito bem de cabeça, né? Finalização de cabeça, é raro você ver um time que consegue fazer isso tão bem. Então é um time que vai alçar a bola na área sempre que puder, tá? Então acho muito difícil você trabalhar aqui com uma vitória seca da Juve. Se você acredita na Juventus, se quiser ir com dupla chance ou com empate anula, tudo bem. Mas a Juventus não precisa vencer. Com isso, para mim, o valor tá mais do lado do Freiburg. Eu gosto muito de pensar no dupla chance do Freiburg, tá? O Freiburg para vencer ou empatar esse jogo. Eu gosto bastante de pensar nisso. Outra cotação que me agrada muito é o over 1,5, quase a 1,45. Talvez a gente consiga até pegar lá 1,50. O mercado imagina que de novo vai ser um jogo com poucos gols, como foi o primeiro, mas se a gente pensar no primeiro jogo, a Juventus teve muita chance de fazer mais do que um gol. E nesse jogo, o Freiburg precisa fazer pelo menos um. E talvez, se encontrar uma Juventus ali atordoada, pode tentar fazer mais do que um. E a Juventus também pode aproveitar os contra-ataques para punir por aqui. Então eu gosto muito desse mercado do over 1,5 nos 90 minutos. E também, óbvio, se você quiser trabalhar com resultado, pela necessidade, esse dupla chance para o lado do Freiburg me agrada bastante também. Às 17 horas também na Europa League nós temos o confronto da volta entre União Saint-Gilloise e União Berlim. Quero lembrar vocês que já houve confrontos entre essas duas equipes na fase de grupos. União Saint-Gilloise ficou em primeiro, União Berlim ficou em segundo, também tinha o Braga nesse grupo. União Berlim venceu o Saint-Gilloise na Bélgica e o Saint-Gilloise venceu o União Berlim na Alemanha. No último confronto, 3-3, um jogo muito atípico. Muito atípico porque a gente tinha um cenário muito propício para ter poucos gols e acabou saindo gol pra caramba. Esse foi mais um jogo daqueles onde parece que é under 3,5 e acaba saindo over. Inclusive ontem, jogo do Flamengo com o Vasco, eu comentei para vocês, ó, se eu falar que pode ter uma oportunidade pro under 3,5, pode entrar no over 3,5, porque cara, é batata. Liverpool United, Flamengo e Vasco, União Saint-Gilloise e União Berlim foram os últimos assim que eu consigo me lembrar, tá? Eu não vou indicar mais under aqui, mas sempre que eu comentar, ó, tem cara de under, você pode entrar no over 3,5, você até pegar uma odd linda, tá? Porque é complicado. Eu, quando penso em under, pra você ter ideia, eu trabalho muito mais o over, eu gosto muito mais do over. Quando eu penso em under, o jogo sai 5, 6 gols assim, ó, muito rápido. Mas vamos lá. O Saint-Gilloise, ele briga diretamente pelo título na Bélgica hoje, se eu não me engano é segundo colocado. O último jogo foi contra o Genk. Ele venceu o Genk, então ele diminuiu a distância para o líder isolado da competição. Isso mostra assim muita força, além de mostrar também força no 3-3 contra a União Berlim, saiu na frente, conseguiu manter ali alguma vantagem, acabou tomando um gol do Sven Mitchell no final, aquele Sven Mitchell, né, que eu comentava tanto do Paderborn, segunda divisão da Alemanha. A União Berlim começou a utilizar mais os jogadores que trouxe da segunda divisão, o Kevin Behrens do Sandhausen e o Sven Mitchell do Paderborn, que são jogadores assim muito bons, começou a utilizar mais no time titular, principalmente o Kevin Behrens, né, que já entra como titular em alguns jogos. O Sven Mitchell vem no banco e, cara, o Sven Mitchell quando entra é impressionante o salseiro que ele arruma, gosta muito de bater no rival do União Berlim, o Hertha, então são jogadores que têm sido mais utilizados, ainda bem, né, gosto bastante. União na Alemanha não vem tendo bons jogos fora de casa, empatou com a Ajax nos playoffs da Europa League, perdeu para o Bayern, empatou com o Wolfsburg, que óbvio tinha também essa questão do confronto com o Saint-Gilloise que atrapalhava um pouco a atenção do União Berlim, mas mesmo assim já se distanciou um pouco dos líderes, e o Saint-Gilloise vem tendo sim bom desempenho dentro de casa, só perdeu aqui para o Standard Liège. Utilizando o PDF de apoio e obviamente lembrando, são confrontos diferentes, né, na Liga da Bélgica e na Alemanha. União Saint-Gilloise tem muito mais atitude dentro de
de casa, falhou em nenhuma situação em marcar, ou seja, não falhou em marcar, e em 43% dos jogos não sofre gol. Excelente ataque, boa defesa. União Berlim não sai na frente com tanta frequência, falha muito mais em marcar e sofre gol com mais frequência. Porém, lembrando, não é tão distante a diferença entre os jogos que eles ficam sem sofrer gol. Porém, União Berlim tem sofrido mais. Isso significa que quando sofre gol, União Berlim tem sofrido mais do que um. No primeiro tempo, eu vejo a superioridade do Saint-Gilloise, com mais vitórias, um pouco menos de derrota, mais gols marcados e menos gols sofridos. Porém, é um time que perde quase 30% das primeiras etapas. União Berlim vence menos, perde mais, toma mais gols. Então me parece aqui um time realmente sem tanta iniciativa no primeiro tempo, já melhora bastante no segundo, aumenta o número de vitórias, reduz o número de derrotas, as duas equipes fazem isso, porém a União Berlim continua marcando menos gols, é o dobro praticamente do primeiro tempo, mas menos gols do que o Saint-Gilloise, e as duas equipes sofrem pouco na segunda etapa. Então destaque ofensivo para as duas equipes no segundo tempo, mas também um destaque defensivo, são equipes que não sofrem tanto. Correção de preço, se você é trader, é o caminho. A gente, assim como no primeiro jogo, provavelmente vai ter janelas de superioridade e trocas de superioridade. O primeiro jogo, União Berlim começou muito melhor, com boas sequências de escanteio, finalização no gol de cabeça. Isso obviamente fez com que a cotação do Saint-Gilloise corrigisse. Pode ser uma situação que se repita aqui. União Berlim é favorito para o mercado, mas cuidado, tá? Saint-Gilloise é um time muito qualificado. Se você é Panther, eu não gosto de pensar no mercado de resultados, já que a gente teve União Berlim quando visitou o Saint-Gilloise, vencendo por 1-0. O Saint-Gilloise quando visitou a União Berlim na fase de grupos, vencendo por 1-0. E o último jogo entre eles, um 3-3, é difícil você pensar aqui no mercado de resultados. Por mais que eu ache hoje que o União Berlim seja um time mais maduro e talvez mereça um pouco mais classificar, na minha opinião. Talvez por gostar um pouco mais do União e tudo mais. Eu até te indicaria aqui um dupla chance do União, mas eu não vou te indicar. O que eu gosto nesse jogo é o over 1,5, uma cotação próxima de 1,30. Por mais que 1-0 seja um placar que se repetiu duas vezes por aqui, eu gosto muito de pensar que pode acontecer, por ser um jogo decisivo, algo próximo do que aconteceu no primeiro jogo. Não com 6 gols, mas acho que as duas equipes têm condição sim de marcar por aqui, até uma possibilidade de ambas marcam novamente, com uma odd bem alta. Eu gosto mais desse over 1,5. Tem cara de under 3,5 esse jogo? Tem cara de under 3,5. De novo eu vou falar isso, mas eu não vou te indicar o under 3,5, que vocês sabem o que acontece. Para mim é um jogo sim que pode ter uma incidência de pelo menos 2 gols por aqui. Às 5 horas da tarde, novamente na Europa League, jogo da volta, Arsenal Sporting. Que confronto complicado por aqui, né? O primeiro jogo foi 2-2. Existe uma grande pressão do Arsenal em relação à concentração, qual competição que ele vai levar como prioridade, porque levar as duas competições em algum momento pode ser complicado. Acho que consegue, tá? Mas eu acho que para um elenco tão jovem, que vive uma temporada tão boa, pode ser prejudicial. Comentei isso quando saiu o sorteio e comentei isso quando a gente analisou a primeira partida. Inclusive achei sim que o Arsenal poderia se complicar no primeiro jogo e se complicou. Foi um jogo onde eu indiquei para vocês aqui uma possibilidade de ambas marcam, porque eu acreditava sim que o Sport poderia complicar a vida do Arsenal. O segundo jogo já é mais complicado por o Sport, porque a gente tem um jogo na casa do Arsenal, no Emirates. O Arsenal é muito forte dentro de casa. O Arsenal pode sim impor o seu jogo de uma maneira mais fácil do que fez fora de casa, principalmente por gostar da posse de bola, de poder empurrar o Sporting para trás. O jogo está aberto, então como o Sporting não conseguiu abrir uma vantagem, isso faz com que a necessidade do Sporting seja ainda maior caso o Arsenal faça o primeiro gol. Então é bem complicado o confronto para o Sporting. Porém, ainda existe uma pulga atrás da minha orelha em relação à concentração. O Arsenal, para mim, hoje, ele é um time que é muito jovem, está vivendo uma temporada excepcional, mas não sei se tem emocional para tocar as duas competições. Pode ser que passe pelo Sporting, talvez pegue um adversário mais acessível nas quartas de final se passar, pode ir avançando, mas eu acho que em algum momento ele vai ter que priorizar a Premier League. Agora, talvez com o City um pouco mais distante novamente, seja um pouco mais tranquilo, mas já teve momentos onde o City chegou a assumir a liderança, que a gente viu um nervosismo muito grande do Arsenal, acabou virando um jogo ali contra o Aston Villa no segundo tempo, mas saiu atrás, se mostrou bastante nervoso, teve ali o jogo contra o Bournemouth, então ainda é uma equipe que não me passa tanta segurança emocional, tá? Porém, vamos analisar esse jogo sem viés, como eu gosto de falar, tá bom? Eu acredito sim num grande favoritismo do Arsenal, a gente consegue ver excelentes números do Arsenal aqui dentro de casa, mas não é uma equipe que toma tanta iniciativa. Eu acredito sim num grande favoritismo do Arsenal, eu concordo com esse favoritismo no mercado, mas de novo eu tenho minhas dúvidas aqui se o Sport não vai conseguir complicar essa vida do Arsenal. No PDF de apoio a gente consegue ver que o Arsenal dentro de casa não sai na frente com tanta frequência, mas aqui são níveis de enfrentamentos diferentes, o Sporting sai um pouco mais na frente, o Arsenal falha pouco em marcar e fica 23% dos jogos sem sofrer gol. Bem parecido
parecido com o Sporting, só que o Sporting falha um pouco mais em marcar. O ataque do Arsenal é melhor, mas as defesas são parecidas. O primeiro tempo não tem superioridade do Arsenal por aqui, são mais gols marcados, mas não são tantos a mais assim, um pouco mais de vitória também não é tão relevante. O número de derrotas é praticamente idêntico e o número de gols sofridos é igual. No segundo tempo, sim, eu tenho um Arsenal melhor, marca muito mais gols. Um time que marca 23 gols no segundo tempo tem mão do treinador por aí. Então é um time que talvez não comece tão bem, talvez não corresponda tanto às expectativas, mas no segundo tempo ele acorda para a vida. Então a gente pode esperar sim um time mais agressivo no segundo tempo. Sofre também um número maior de gols, mas é compreensível pela exposição ofensiva que tem. O Sport continua tendo um número menor de vitórias, aumenta o número de derrotas e aumenta também o número de gols sofridos. Se você é trader imaginando que o Arsenal vai deter a posse de bola para propor o jogo como ele gosta de fazer, como o Arteta gosta de fazer, você provavelmente vai conseguir encontrar boas janelas de superioridade para estar a favor do Arsenal. Você só tem que dosar na leitura de jogo aqui, porque o Sporting vai tentar jogar em velocidade em contra-ataque. Além disso, o Sporting tem um excelente escanteio. Já mostrou isso no primeiro jogo, quando conseguiu empatar o seu jogo dessa maneira. O Arsenal também marcou de escanteio, também tem uma boa bola parada, mas o Sporting pode sim punir o Arsenal por aqui nesse fundamento. Então, se vier para trabalhar o back Arsenal, olho em como o Sporting está se organizando para os contra-ataques, para ver se não é um risco muito alto tomar essa posição. Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória do Arsenal por aqui. Acho que essa cotação muito baixa para o risco que pode ser o Arsenal enfrentando um time de calibre como é o Sport. Acho que essa cotação poderia estar um pouco mais alta. Se você quiser trabalhar, considerando que o Arsenal não costuma fazer bons primeiros tempos e que melhora muito no segundo tempo, você pode tentar pegar essa vitória do Arsenal no ao vivo, ou seja, no final do primeiro tempo ou no início do segundo. Pode ser interessante, você vai pegar uma odd mais alta. O que eu te indico por aqui é o mercado de gols. O over 1,5 é a primeira opção que eu te dou. Eu acho bem interessante, porque se o Arsenal marcar o primeiro gol, o Sporting tem que sair e a mesma coisa ao contrário, se o Sporting sair na frente, o Arsenal vai ficar martelando bastante. E outra situação que eu gosto muito é o ambas marcam sim, que eu indiquei para você no primeiro jogo e que eu acho bem cabível também nesse segundo jogo, já que o Arsenal não faz um primeiro tempo assim tão bom. E o Sporting pode sim punir a equipe do Arsenal, tanto no contra-ataque quanto nas bolas paradas. Em mais um jogo decisivo da pré-Libertadores e, obviamente, decisivo para o Fortaleza, nós temos o confronto da volta entre Cerro Porteño e Fortaleza. O primeiro jogo o Fortaleza vacilou muito, perdeu muita oportunidade e acabou perdendo por 1-0, que complicou demais a vida do Fortaleza para decidir fora de casa. É um confronto parelho, então se você é trader por aqui, eu nem vou usar o PDF de apoio porque a gente tem poucas informações. Fortaleza ainda está jogando ali o estadual, né, a Copa do Nordeste, o Cerro ainda começando o campeonato. Então, se você é trader, eu acho que você pode vir aqui com uma ideia de correção de preço. Lembrando que o Fortaleza, por ter perdido, pode ir mais para cima no início e o Cerro pode ter um comportamento mais reativo, mas também por jogar dentro de casa pode inverter esse papel, pode tentar fazer o Fortaleza recuar. Então você pode ter uma correção de preço aqui sem viés. Não vai muito pelo que foi o primeiro jogo, porque segundo o confronto com outra torcida é bem diferente. Tá? Se você é Panther, eu gosto muito de pensar no mercado de over 1,5, porque aqui eu tenho um Fortaleza que não vai vir no 0-0, ele vai vir já com um jogo negativo, né, com um resultado negativo, ele precisa pelo menos de um gol, e o Cerro dentro de casa vai explorar os erros de posicionamento, os erros de espaço que o Fortaleza ceder nesse desespero. E se o Cerro abrir o placar então, o over 1,5 fica melhor ainda, porque o Fortaleza vai se desesperar e vai dar espaço. Então eu gosto muito de pensar nesse over 1,5, tá com uma cotação muito boa. Já em relação ao mercado de resultados, eu não vou te indicar alguma coisa a favor do Fortaleza, apesar de acreditar muito no dupla chance do Fortaleza, porque existe a necessidade. Então, com essa necessidade, pode haver desorganização, pode haver desatenção, e por mais que eu acredito que o Fortaleza possa se classificar, eu prefiro ficar aqui com o mercado de gols. Falando em mercado de gols, nós temos essas opções aqui para quinta-feira. O Sivasspor enfrenta a Fiorentina. O primeiro jogo já havia uma expectativa de gols muito grande, mas decepcionou, ficou 1-0. O Sivasspor acabou entrando bastante desconcentrado no último jogo que fez contra o Istanbulspor e acabou perdendo por 3-0 fora de casa. Tinha comentado isso com vocês, que poderia ser uma oportunidade, e realmente foi, e vai vir agora com a necessidade de devolver o resultado. A Fiore é favorita, mas eu não gosto de pensar aqui em mercado de resultado. Eu acho que a gente pode ficar de olho em gols. Over 1,5 de novo, vou te indicar a mesma coisa que eu indiquei no outro jogo. E também gosto muito de pensar no ambas marcam sim. Fiorentina vai explorar em velocidade os espaços que o Sivasspor ceder.
Também às 2h45 na Europa League, o Fenerbahçe tem uma difícil tarefa de eliminar o maior campeão da Europa League, Sevilha, que venceu o primeiro jogo por 2-0. Também gosto de pensar aqui no mercado de 1,5. Tá com uma cotação muito boa. O Fenerbahçe tem que pelo menos devolver esses 2-0, mas se o Sevilha marcar um gol, a situação já fica bem complicada. Outro jogo que eu gosto muito de gols é o jogo entre United e Betis. O United empatou contra o Southampton na Premier League, criou ali uma pequena pressãozinha, mas como já fez um 4-1 nesse primeiro confronto, vem muito relaxado. O Betis teria que ganhar de pelo menos 3 gols de diferença para pelo menos empatar esse confronto. Então eu gosto de pensar assim em over HT, que eu acho que o Betis vai se expor muito e pode dar espaço, e também no over 1,5 por aqui. Feyenoord e Shakhtar também gosto muito de pensar no over 1,5. No primeiro jogo eu também tinha imaginado esse cenário, ele aconteceu no finalzinho. Para mim o Feyenoord é favorito, por mais que no primeiro jogo ele tenha saído atrás e empatado no final. Gosto muito de pensar assim no over 1,5 e não duvido que a gente também possa ter o ambas marcam, né? O Shakhtar é um time traiçoeiro. Na Conference League, às 5 horas, nós temos o AZ Alkmaar contra a Lazio. Também era um jogo que eu comentei com vocês, um jogo de ida, que a Lazio poderia se complicar porque não tem levado essa competição tão a sério como deve. Inclusive, já comentei com vocês que ao ir ao Twitter da Lazio, facilmente você consegue perceber que os torcedores estão nem aí para essa competição. Mas a Lazio precisa reverter um placar e, obviamente, vai ter um forte ataque do AZ pela frente. Então, de novo, pode ser um jogo aqui para pelo menos 2 gols. E por último, Ferencváros e Bayer Leverkusen. Primeiro jogo 2-0 para o Leverkusen na Alemanha. Um jogo onde o Leverkusen tinha espaço para fazer ainda mais, teve espaço para fazer 3-4 e vai explorar os contra-ataques de um Ferencváros que deve se expor. Gosto muito de pensar no over 1,5 e se quiser explorar o 2,5 também cabe. Nos jogos extras desse dia 16, nós temos o Djurgårdens contra o Lech Poznan. Aqui são jogos que eu não acompanhei o jogo de ida. Esse primeiro jogo aqui ficou 2-0 para o Lech Poznan. O Djurgårdens tem que recuperar o resultado, pode ser um jogo para correção de preço. Slovan Bratislava contra o Basel, 2-2 o primeiro jogo, tudo aberto, confronto parelho aqui, pode ser também um jogo para correção. West Ham contra o AEK Larnaca do Chipre, se eu não estou enganado. Esse jogo aqui já está praticamente resolvido. O AEK meteu 2-0 lá na casa do AEK e na Inglaterra deve voltar a vencer, pode ser até um jogo para ficar de olho nesse back, tá? O West Ham não vive uma boa fase na Premier League, mas vem fazendo uma excelente campanha na Conference League. O Nice é outro favorito para vencer novamente o Sheriff Tiraspol, conseguiu vencer lá na Moldávia por 1-0 e obviamente é grande favorito para vencer o segundo jogo. O Villarreal também é favorito para vencer o seu jogo contra o Anderlecht, conseguiu empatar 1-1 lá na Bélgica e vem para decidir em casa. O Villarreal é muito forte em casa, principalmente no segundo tempo. E a Real Sociedad com a Roma, eu até acho que tem algum valor pensar numa vitória da Real Sociedad, já que a Roma venceu o primeiro jogo por 2-0. Porém, a Real Sociedad vive uma fase horrorosa, então toma bastante cuidado, eu viria só para trabalhar correção de preço mesmo. Na Copa do Brasil, nós temos o Volta Redonda contra o Atlético Goianiense, lembrando que no meio da semana o Volta Redonda pega o Atlético Goianiense e no final de semana tem o jogo da volta contra o Fluminense, onde o Volta Redonda tem a vantagem, já que venceu o primeiro jogo lá no Raulinho de Oliveira por 2-1 contra o Flu, tá? Então é um confronto ali complicado para o Volta Redonda, porque ele tem que ao mesmo tempo dosar, né, uma Copa do Brasil que paga muito bem, mas também ter a possibilidade de chegar numa final de Campeonato Carioca. O Goianiense é mais time, mas o Volta Redonda vem surpreendendo muita gente, hein? Cuidado mesmo. Grêmio Ferroviário, não sei quanto tá a odd do Grêmio, deve estar para baixo de 1,20. Então se você gosta de trabalhar cotações mais baixas, pode ser interessante. Eu vou até consultar aqui quanto é que tá essa odd do Grêmio, se ela já tá aberta. Copa do Brasil não tem odd do Grêmio ainda, tá? Não abriu, mas deve ser por aí. E Vasco contra o ABC, essa cotação aqui já abriu, tá 1,25. Não é por mal, o Vasco tá jogando muito bem. Perdeu esse último jogo pro Flamengo por 3-2, mas mesmo assim continua numa situação bem melhor. Defensivamente é um time que se organizou muito mais com o Barbieri. Acho sim que é favorito e, obviamente, precisa passar de fase. Mas lembrando, o Vasco também tem um confronto no final de semana novamente contra o Flamengo. Eu não acho que vá se complicar por aqui, mas com essa cotação tão esmagada, eu fico de fora. Meus amigos, muito obrigado pela companhia, pela audiência de vocês todos os dias. É sempre bom ter você por aqui. Espero que seja um excelente dia de Europa League, Conference League e até Copa do Brasil e Libertadores pra gente. Tem muita gente que não gosta de trabalhar essas competições europeias, eu entendo, principalmente a Conference e a Europa League. Eu vejo vocês então na sexta-feira pra gente começar o final de semana. Fica com Deus e não esquece das promoções aqui na descrição e nos comentários fixados. Um abraço.